Tá, gente, não repara não. Mas é bom estar mais uma vez aqui, neste lugar onde nós temos a ampla liberdade de falar da palavra de Deus. Uma palavra que tem poder transformador, poder de mudar história, poder de fazer com que o homem encontre um caminho que o conduza até Deus. Eu quero compartilhar rapidamente aqui alguns versículos do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, uma passagem que narra um milagre acontecido por Jesus, que nos diz assim: depois havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém ficava a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e era aquele dia sábado. Esse texto nos conta que Jesus ele sobe até Jerusalém no momento em que estava acontecendo uma festa, e também o texto nos narra que havia um tanque de Betesda, e havia uma tradição, as pessoas acreditavam que de vez em quando aquela água era agitada, e o primeiro que descesse e tocasse naquela água ou entrasse naquele lugar onde a água estava sendo agitada era curado do seu mal. E nos chama a atenção o texto que diz que havia ali, naquela expectativa de conseguir chegar até o momento em que a água fosse agitada, descer e ter a tua enfermidade sanada, o teu mal curado. Então havia ali uma certa disputa, uma concorrência, porque a água, ela de vez em quando ela era agitada e não tinha nenhum sinal, não tinha nenhum aviso do momento em que a água fosse agitada. E Jesus, estando ali em Jerusalém, ele aproxima desse tanque e ele percebe uma pessoa que estava ali com seu semblante um tanto descaído, desanimado, um homem que sofria de uma enfermidade já há 38 anos, segundo o texto nos narra, e ele tinha um desejo muito grande de ver aquele problema na sua vida solucionado. Mas infelizmente, devido à sua condição física, ele não via nenhuma possibilidade de chegar até aquela água para que o seu mal fosse curado. Mas é interessante de notarmos que ele não perdia as suas esperanças, estava ali em todo o tempo. Mas sempre uma frustração tomava conta da tua vida, porque quando a água era agitada, ele via que outras pessoas com maiores possibilidades desciam e usufruíam daquele benefício. O que ele não contava é que o dia da sua oportunidade havia chegado. E às vezes, amigos que nos ouvem nesta manhã, estamos em busca de uma oportunidade, algo que venha trazer uma satisfação para as nossas vidas, e de repente a oportunidade vem e nós nem percebemos. Eu quero dizer uma palavra muito importante para o teu coração nesta manhã.
Talvez a sua vida esteja num emaranhado de problemas, dificuldades, enfermidades, desencontros, e você tem tentado de todas as formas obter uma solução, encontrar com algo que venha trazer uma satisfação, uma mudança de vida na tua vida. Eu quero dizer para você categoricamente que nesta manhã a oportunidade maior da tua vida está diante de você. Nós não estamos falando aqui de nós mesmos. Nós até anunciamos sim a nossa igreja, onde nós recebemos as pessoas que vão para receber uma palavra de mudança, uma palavra de cura, uma palavra de transformação. Mas nós pregamos aqui Jesus Cristo de Nazaré, aquele que chegou em Jerusalém naquele momento, naquela festa, e foi até o tanque e encontrou-lhe um homem que estava padecendo há 38 anos dessa enfermidade e não tinha nenhuma forma o qual ele pudesse obter a cura, mas Jesus simplesmente chega até ele e faz uma pergunta óbvia, perguntando se ele queria ficar são. E eu pergunto para você nesta manhã: você quer mudar de vida? Você quer que os problemas, talvez o vício, as drogas, a prostituição e tantas outras coisas que tem colocado um desânimo, uma tristeza no teu coração, você quer obter a solução do teu problema nesta manhã? Você quer a cura da sua enfermidade? Você quer paz no centro da tua família? Talvez a tua casa tenha sido um local onde você não tem nem prazer de estar, mas eu quero dizer para você honestamente: Jesus está aqui, como ele chegou ali em Jerusalém naquele dia, ele está nesta manhã também, falando ao meu, ao teu coração. Você quer a solução para o teu problema? E às vezes as desculpas vêm. Quantas vezes nós falamos do amor de Deus, as pessoas se dão desculpa dizendo: não, ainda é cedo para mim aceitar o Evangelho, eu nasci na minha religião e vou morrer na minha religião. Meu amigo, não estou pregando religião, estou pregando Jesus que muda e transforma a tua vida, faz de você um novo ser, uma nova criatura. E Ele tem bênção para você, para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios. Ele quer mudar nesta manhã a história da tua vida. Aquele homem, sem entender nada, Jesus apenas perguntou: quer edificação? Ele diz: olha, eu não tenho ninguém. Jesus não pergunta para você nesta manhã se você está esperando A ou B ou C. Ele quer tocar na tua vida e mudar o seu viver, mudar a história da tua vida. O que eu faço, pastor, nesta manhã? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, capítulo 10, versículo 9, ele fala da simplicidade do encontro com o Senhor. Apenas creia. Nós estamos falando para você nesta manhã a mais pura verdade. Jesus salva, liberta, transforma e leva o homem para o céu. Se com teu coração crer, com a boca confessar, você será salvo. Aceite Jesus. Procure uma de nossas igrejas, bem perto aqui, Rua Conde Tobias 168. Nós temos a nossa igreja sede em todos os bairros. Temos também a nossa congregação. Jesus que mudou a vida daquele homem que por muito tempo ele foi conduzido, carregado. Jesus disse para ele: agora levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Voltou para a casa de uma forma totalmente transformada. Você pode também voltar para a tua casa. Não somente creia, abra o teu coração e confesse que Jesus, Ele é o Senhor da tua vida, e você também obterá salvação para a tua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te dê sempre a oportunidade também de você ouvir a palavra do Senhor e tomar uma decisão que possa mudar a tua vida. Deus abençoe a todos nesta manhã. Muito obrigado, Marcos.
verdadeira adoração ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, enviado a esta terra, trazendo salvação, trazendo perdão, trazendo a certeza de vida eterna e trazendo a verdadeira paz que reina em nossos corações, na nossa alma, a paz verdadeira outorgada pelo Senhor Jesus. Eu quero ler um versículo que está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 20, é o versículo de número 19. Está escrito assim: e chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Queridos amigos, uma coisa de grande valor que todos nós, os seres humanos, queremos e primamos é pela paz. E eu quero vos falar da paz, não uma paz que o mundo dá, porque Jesus mesmo disse que o mundo não tem paz, mas Jesus é a verdadeira paz, e Ele veio para trazer a paz para a nossa alma, para que nós, os seres humanos, venhamos a vivermos em paz uns com os outros. Esta paz profunda, abrangente, que penetra no âmago da alma de nós, os seres humanos, ela é outorgada por Jesus. Ela tem o poder de penetrar na alma, para que a nossa alma possa viver em paz. Paz é uma coisa que o mundo todo prima pela paz. Eu lhe convido para você dar lugar no teu coração, na tua alma, para Jesus habitar na tua vida, e você terás a verdadeira paz. Não importa o estado em que você vive atualmente, seja de uma forma ou de outra, o Salvador Jesus, que criou o mundo, que criou o ser humano, Ele tem o desejo, Ele quer reinar na tua vida, na tua alma, no teu coração. Ele deseja morar no teu coração para que você venha usufruir da verdadeira paz, para que você tenha uma vida abençoada, vivendo a paz verdadeira, outorgada por Jesus, e a tua alma terá certeza de vida eterna, do perdão dos pecados cometidos, porque o homem sempre é pecador, sempre será pecador enquanto viver, mas o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, e Ele já ressuscitado, o verso em leitura, e os discípulos estavam agora um pouco com medo dos judeus, com medo dos seus próprios compatriotas, mas aquele que trouxe a paz se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Tenha paz na tua alma, tenha paz no teu coração. Encontra Jesus agora mesmo. Ele deseja, Ele quer te dar o perdão verdadeiro.
não se encontra em qualquer uma outra coisa que você possa imaginar nesta terra. Não, a paz verdadeira é a paz em Jesus. Seria muito bom, é coisa boa viver a verdadeira paz, algo que muitos estão destruindo a vida porque não conhecem Jesus. Eu quero te dizer, Jesus te conhece, Jesus sabe muito bem o teu estado de vida, o que você tem passado, sabe muito bem os teus momentos. Talvez você teve uma noite mal dormida, não tranquila, ou até dormindo fora de casa, ou até mesmo na rua. Querido amigo, Jesus deseja reabilitar a tua vida. Jesus deseja isso. Ele veio para isso. Entrega o teu coração, a tua vida ao Senhor Jesus, ao Salvador, aquele que te conhece, aquele que te ama, aquele que veio enviado de Deus, porque a Bíblia diz, no mesmo livro de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira, esta palavra, nesta manhã, está sendo falada a você que está vivendo dias difíceis, a você que está procurando a paz. Jesus deseja te dar a paz. Se você deseja nesta manhã receber uma oração para o teu bem espiritual e até mesmo material, para que a tua vida seja reabilitada, aproxima aqui desta localidade onde nós estamos aqui, humildemente pregando, falando, lendo a Bíblia, e você possa ouvir de perto a nossa linda banda de música tocando aqui nesta praça hinos de louvores e adoração ao Criador, e você possa ouvir de perto esta palavra, porque Deus te ama e Ele não quer que você venha agora viver uma vida que não seja agradável nem para Deus e nem mesmo para você mesmo, porque você precisa da verdadeira paz, de um encontro com Jesus, de entregar o teu coração para que Jesus faça morada na tua vida. Glórias ao nome do Senhor. Nós, por bondade e misericórdia de Deus, servimos a Deus na Assembleia de Deus Ministério Belém, nesta cidade. Esta nossa igreja sede na rua Cônego Tobias, aqui no alto do Tabaú, 168. Amanhã às 18h30, você é o nosso convidado para chegar naquela igreja, há de entrar às portas daquele templo e ouvir de perto esta banda de música tocar, participar dos louvores, do culto a Deus. Deus tem algo surpreendente para você, depende somente de você abrir o teu coração para que o Senhor Jesus entre na tua vida e faça morada na tua vida. Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia abençoado, guardado, produtivo, debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus Cristo. Amém.
que estão passando aqui nesta manhã. É com grande alegria que estamos aqui reunidos para proclamar Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, o versículo 9 e 10 diz assim: hoje, disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você olha para esse texto aqui, você vai ver que Jesus estava entrando em Jericó, e na cidade de Jericó havia ali um homem chamado Zaqueu, e o texto vai dizer que esse homem era um publicano e ele era rico. E o texto vai dizer que ele procurava ver quem era esse Jesus que estava passando, que estava arrastando multidão. Aonde ele passava ele curava, onde ele passava ele libertava, ele transformava. E a Bíblia diz que ele não conseguiria ver Jesus por causa da sua estatura e por causa de uma grande multidão que o acompanhava. Mas essa multidão e a estatura não foi um empecilho para que ele pudesse ver Jesus, para que ele pudesse ter um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que esse homem foi adiante, subiu numa figueira brava, e o texto vai dizer que Jesus, quando chegou naquele local, Jesus olhando para cima disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje, não é amanhã, é hoje, me convém posar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu apressadamente, recebeu Jesus com júbilo no meio de toda aquela multidão e levou Jesus para a sua casa. Mas o que me chama a atenção foi o versículo que eu li, o 9. É que quando Jesus adentrou na casa de Zaqueu, Jesus disse: Zaqueu disse: Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, hoje eu restituo quadruplicado. Jesus olhando para Zaqueu falou: Zaqueu, hoje veio salvação à tua casa. O que Deus está querendo dizer no teu coração é que quando Ele entra na casa de alguém, algo de sobrenatural acontece. Quando você olha para o Evangelho, você vai ver que Jesus certa feita entrou na casa de Pedro. E na casa de Pedro, Jesus curou a sua sogra. Jesus certa feita entrou na casa de Jairo e trouxe vida na casa de Jairo. Certa feita, os discípulos estão todos atemorizados no cenáculo. Jesus adentrou naquele cenáculo com as portas fechadas. Jesus trouxe paz, Jesus trouxe comunhão. Eu não sei a maneira que você está passando, eu não sei a maneira que você está ouvindo a minha voz neste momento. Quem sabe você está passando aqui nesse momento com depressão, com ansiedade, com algo que está te oprimindo, te fazendo retroceder. Mas deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus entrar, porque aonde Ele entra, a cura, a libertação, a transformação, a salvação, e o nome dEle é glorificado. Eu estou aqui falando de Jesus, o único que é o caminho, a verdade e a vida, o único que veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. É Jesus, o Filho de Deus. Que Deus os abençoe. Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo, esse Jesus que Ele veio ao mundo e Ele disse que veio para nos dar vida
e uma vida em abundância. Nós vemos que terminamos o mês de setembro, e o mês de setembro foi um mês que muito se foi falado a respeito de uma consciência de paz, uma consciência onde muitas pessoas estão com as suas mentes aflitas, com as suas mentes agitadas, mas só que a palavra de Deus nos traz uma linda esperança, e essa esperança é uma paz que a Bíblia vai nos dizer que ela excede todo o nosso entendimento. Talvez os seus dias tenham sido dias difíceis, tenham sido dias de aflição, dias de angústia, dias de desespero, mas aqui nós viemos te anunciar Jesus Cristo que pode nos trazer paz, Jesus Cristo que Ele veio ao mundo para nos trazer alívio. A palavra do Senhor vai dizer assim: deixo-vos a minha paz, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Tantas vezes nós estamos tão angustiados, estamos tão aflitos, mas Jesus, Ele veio para trazer paz ao nosso coração. Essa paz, ela muitas vezes vai exceder as suas circunstâncias. Talvez as circunstâncias vão dizer para você que você devia estar desesperado, mas quando você tem Jesus, você encontra essa paz. Quando Jesus chega, nosso irmão que me antecedeu disse que Jesus chegou na casa de um homem, e quando Jesus entra na sua casa, quando você permite Jesus entrar no seu coração, Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida, Ele muda tudo aquilo, a caminhada que você já teve. Em Romanos 5:1 vai dizer assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz, ela precisa entrar na sua casa hoje. Tantas pessoas buscam a felicidade, buscam a paz em coisas que são passageiras, talvez uma noite de alegria, talvez um momento de felicidade, mas no momento seguinte vem a tristeza, vem a angústia, vem o desespero, porque os problemas continuam. Mas quando Jesus chega, Ele transforma. Quando Jesus chega, Ele muda a história. Quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na sua vida, Ele faz tudo novo, tudo diferente. Aleluia. E eu quero nessa manhã te confortar com esta palavra. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus, Ele é o príncipe da paz, aquele que foi anunciado lá no passado. Há 2000 anos atrás Ele nasceu, Ele morreu, Ele se entregou numa cruz, e foi por amor a minha e a sua vida. Ele se doou pelos nossos pecados. E talvez você diga: mas eu não me sinto culpado de nada. Mas o Espírito Santo é aquele que convence a nosso coração daquilo que nós precisamos mudar. E nessa manhã eu te convido a ouvir essas palavras. Talvez tantas pessoas já passaram aqui e você ainda não prestou atenção, ou talvez você já ouviu, mas não guardou no seu coração. Mas eu te peço, deixe Jesus entrar na sua casa hoje, deixe Jesus mudar a sua história hoje, e eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão da sua vida. Abra o seu coração, entregue a sua vida para Jesus, porque todo lugar onde Jesus passou, Ele transformou a história de pessoas. Todo lugar, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, elas tiveram a sua vida transformada. E aqui nós não estamos querendo colocar várias regras para a sua vida. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, nós estamos querendo te apresentar alguém, e esse alguém é Jesus. Jesus muda a história, Jesus faz tudo novo. Ele pode sim curar a sua enfermidade, Ele pode sim abrir uma porta de emprego que você está precisando, Ele pode sim libertar um familiar seu que talvez está preso no mundo das drogas. Mas Jesus hoje, Ele quer primeiramente transformar a sua vida. Jesus quer hoje trazer paz ao seu coração, essa paz que o mundo não pode dar, essa paz que talvez o dinheiro não pode dar. Quantas pessoas que são ricas de dinheiro, mas estão se suicidando? Quantas pessoas que são ricas de diversas coisas, mas são pobres de alma, são pobres de espírito? E quando você recebe Jesus, Jesus faz tudo novo, Jesus muda todas as coisas. Então entregue a sua vida a Jesus hoje. Se você quiser, nós estamos aqui, vamos fazer uma oração por você. E aqui nós não estamos chamando para você seguir uma religião, nós estamos chamando para você seguir Jesus Cristo. Chega Jesus Cristo, deixe Jesus Cristo ser
a luz para o seu caminho. Quando nós andamos com luz, nós sabemos os passos que nós estamos dando. Quando nós vemos a luz, nós sabemos qual vai ser o nosso próximo passo. E Jesus está para isso. Não quer que você mais ande à escura, que você ande com medo, que você ande sem saber do seu amanhã, porque Ele nos dá uma esperança, e é uma esperança de vida eterna. Amém? Então eu te convido a ouvir essas palavras hoje, permitir que o seu coração seja entregue a esse Jesus tão maravilhoso, que mudou a minha vida, mudou a vida de tantos outros nossos irmãos aqui, e Ele quer transformar a sua vida também. Amém? Fique com essa palavra, guarde no seu coração e saiba que Jesus é a nossa única esperança. Eu agradeço em nome de Jesus. Vamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Primeiramente porque nós estamos aqui reunidos nesta manhã deste sábado, porque todos os primeiros sábados de cada mês aqui nós estamos para fazer este culto, realizar este culto, porque muitas pessoas não podem ir à igreja, não conseguem sair de casa e prestar um culto a Deus, independente da sua religião, da sua crença. Naturalmente que você crê em alguma coisa, mas às vezes você não tem o seu tempo suficiente para ir a uma igreja e assim fazer o seu trabalho espiritual. Então nós reunimos nossos músicos, nossos pregadores, distribuidores de folhetos, e vem aqui até esse local. E nesse momento, também nas periferias da cidade, também tem pessoas distribuindo folhetos. Cada onde tem uma congregação, tem lá um povo também reunido, também fazendo a distribuição de folhetos. É muito importante esse momento de reflexão. Como estamos diante de Deus? A nossa vida, como está? Temos dado a César o que é de César, isso é, o nosso tempo, o nosso trabalho, tudo que fazemos para nós, pagamos impostos, fazemos tudo direitinho. E a Deus o que é de Deus? Temos dado, temos tirado um tempo para ler a Bíblia, a palavra de Deus, aquele momento de reflexão, de agradecimento a Deus pela vida, pela saúde, pela paz, pelo salário, pelo pão de cada dia, que é muito importante agradecer a Deus pelo alimento que Ele tem dado, porque Ele é o Criador. Devemos lembrar que existe um Deus acima de todas as coisas, os seus atributos, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Isso é nada, passa desapercebido. Quantos dizem, eu sou filho de Deus? É muito bonito a palavra expressar esse sentimento, dizer, sou filho de Deus. Mas como filho, o pai sempre gosta de ter o filho ao seu lado, conversar, trocar ideias, trocar pensamentos, o filho ser agradecido ao pai. Isso estou falando no sentido natural, no sentido físico, sentido família. Às vezes a família passa anos, não se reúne, não conversam, não trocam ideias. Assim é o nosso Deus. Ele quer conversar conosco, Ele quer ter relacionamento com a sua criatura, aquilo que Ele criou. Então, são coisas simples da vida, mas que às vezes passa desapercebido. Não pensamos neste momento em ler a palavra de Deus, que ela é que nos conduz aos céus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos direciona ao Pai, ela nos direciona ao próprio Deus, o Criador, aquele que fez todas as coisas, e nenhuma folha da árvore cai que passe desapercebido que Ele não veja. Ele cuida das criaturas. Nas maiores profundezas que estiver do mar, lá Ele está presente, porque Ele é onipresente. Então,
o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, que o Senhor um dia, ele virá buscar a sua igreja. Ele expressa da seguinte forma: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com a trombeta de Deus. Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo. E depois os que estiverem vivos, seremos transformados e arrebatados ou levados no abrir e fechar de olhos. Existe uma promessa para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo e o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Aquele que morreu pela humanidade, aquele que foi crucificado, sim, morreu, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele aparece lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, como aquele que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, foi morto, mas venceu, ressuscitou dentre os mortos. Aí Paulo diz aos 1 Coríntios capítulo 15, Cristo as primícias dos que dormem, isso é o primeiro que morreu e ressuscitou, depois os que são de Cristo na sua vinda gloriosa. Então o que nós pregamos aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. O que aqui pregamos é a veracidade da palavra de Deus. Ela é inerrante, ela não erra, ela está certíssima. Quando olhamos hoje para a situação do mundo, em guerras, rumores de guerras, diz a Bíblia, terremotos, pestes, nós estamos vendo o que Jesus falou no capítulo 24 de São Mateus. Tudo está acontecendo conforme o Senhor Jesus profetizou quando ele estava aqui no seu ministério terreno. A razão que nos traz aqui, que nos força, que nos obriga a estar aqui, é porque nós somos conhecedores da verdade através da palavra de Deus. E nós não queremos que alguém se perca, passe por ignorar a palavra de Deus, por não ter o conhecimento desses acontecimentos que está acontecendo hoje no mundo. Passamos aí uma época, há pouco tempo, da Covid, matou milhares de pessoas, morreu rico, morreu pobre, morreu todas as raças, atingiu toda a humanidade, em todos os lugares, em todos os países, a peste lá estava matando pessoas. Cumprimento da palavra de Deus. Jesus disse que haveria pestes em todas as partes do mundo, e a coisa não vai parar por aí, vai continuar acontecendo. Então o importante é, fique com Jesus, abrace hoje a fé, aceita Jesus como seu Salvador, entre pelo caminho da fé. Ele vai perdoar os seus pecados, colocar o seu nome no livro da vida, vai trazer tranquilidade para a sua alma e também para a sua família. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor. Aproveite a oportunidade, pegue um folheto, leia, procure uma igreja. Somos aqui da Rua Cônigo Tobias, 168, aqui, Alto do Tabaú, bem pertinho aqui de onde nós estamos. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção. A paz do Senhor, bom dia Pindamonhangaba. Quero trazer a vocês nesta manhã uma partícula do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versos 27 a 31. Uma manhã ensolarada, uma manhã abençoada na nossa cidade. Vejam só o que diz a palavra de Deus. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes:
crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Como é especial a palavra de Deus, como os episódios narrados nas Escrituras Sagradas podem nos conduzir a realidades que vivemos hoje em dia. Naqueles tempos de Jesus, o problema com os olhos, o problema que os homens tinham de cegueira, de deficiência visual, eram enormes, grandiosos. Conta-se que cerca de 50% da população tinham facilidade de adquirir a cegueira. Era uma doença muito comum, uma deficiência bem comum. E com esta deficiência vem a pobreza, a falta de condições para os trabalhos, para a manutenção dos lares. Então, isto nada mais era do que o sinônimo de uma vida precária para toda a população. Mas conta aqui o Evangelho que Jesus, partindo, esteve indo em direção a uma casa. Vamos ver isso já já. Mas, seguindo a Jesus, 2 cegos iam clamando. Interessante que esses 2 cegos se moveram em direção ao Senhor. Não diz aqui que foram conduzidos por alguém. E se não foram conduzidos, possivelmente foram apalpando, ouvindo a voz da multidão, quem sabe ouvindo o próprio Jesus. Ou seja, de uma maneira ou de outra, eles exercitavam uma perseverança, uma determinação. Eles estavam movidos por um desejo profundo, intenso, que afetou a vida emocional, os sentimentos deles. Eles viam na possibilidade de encontro com Jesus a possibilidade de mudar de vida e de passar a ter o essencial, o básico, pelo menos ver, enxergar. E diz a palavra do Senhor que eles assim prosseguiram. E prosseguiram clamando, gritando em alta voz. Manifestaram forte desejo pela cura. E eles manifestaram isso com as palavras que eu vou dizer agora. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Nesta pequena expressão, eles manifestam para nós que, primeiro, não tinham méritos em si mesmos. Eles dizem: tem compaixão de nós. Não viam neles nenhum merecimento para receber um milagre do nosso Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, eles, clamando, mostravam uma intenção absoluta nesse interesse de enxergar. Para este momento, este sábado, que estamos aqui na praça pública, 4 de outubro de 2025, nós podemos aplicar este interesse de se livrar da cegueira física para o interesse que a humanidade precisa ter de se livrar da cegueira espiritual. Porque muitas são as coisas, muitos os interesses que temos pela saúde, pela família, pelo casamento, pelos negócios. São muitos os interesses
que dominam os nossos corações. Mas a principal necessidade do homem é a sua distância de Deus. É esta doença espiritual que o impede de ser uma pessoa em plena comunhão com seu Criador. A cegueira espiritual, essa falta de compreensão sobre a sua própria vida, que torna o assunto de morte e eternidade, de juízo final, como assuntos de prioridade para cada um de nós. Mas é assim que deveríamos fazer, como estes dois cegos que clamando seguiram a Jesus. E não somente isso, vejam só o que diz a palavra do Senhor. E quando chegou a casa, chegando do destino que Jesus se encaminhava, ele entrou em uma casa. Pensam vocês que aqueles dois cegos ficaram do lado de fora para ver quando é que teriam oportunidade com Jesus? Não, nada disso. Diz aí, quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Eles adentraram a casa. Eles não tiveram qualquer cerimônia, qualquer obstáculo se apresentasse nesse momento para se aproximar de Jesus. Se aproximaram dele, e Jesus, vendo aquela perseverança, Jesus vendo aquela determinação, disse-lhes: vocês creem que eu possa fazer isso? Você pode perguntar: o que é que moveu aqueles dois cegos, se não foi a crença, a confiança, a fé? Vocês creem que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Eles agora, reconhecendo e honrando a Jesus, primeiramente quando clamavam: tem misericórdia de nós, filho de Davi, considerando a Jesus como aquele prometido de Deus, e agora o chamando de Senhor, eles fizeram o que é fundamental para todo aquele que se aproxima de Deus. Primeiro, reconhecer que não tem mérito nisso. E, em segundo lugar, atribuir a Deus toda a honra que lhe é devida. Fizeram isso chamando a Jesus de filho de Davi, e agora de Senhor. Sim, Senhor, nós cremos. Qual foi o resultado disso? E qual será o resultado disso na própria vida de vocês que nos ouvem aqui nesta manhã? Na aproximação de Deus, considerar a sua real situação de dependência, de carência, e considerar a Deus como o único que pode solucionar a sua necessidade. Atribuir a Deus o senhorio, atribuir a Deus o Todo-Poderoso. Com isto, com o encontro dessas duas atitudes, sabe qual vai ser o resultado? Diz aqui a palavra do Senhor: tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe abriram. Aqueles dois cegos que vieram apalpando ou guiados por alguém, voltariam para suas casas sem precisar de nenhum guia sequer. Agora ganharam autonomia, ganharam dignidade, ganharam uma experiência com o próprio Deus. Nesta manhã, talvez você não seja um cego visual, um deficiente visual, mas você pode estar precisando que se lhe abra os olhos espirituais. E você nesta manhã pode perfeitamente desfrutar desta visão, desse conhecimento esclarecido
porque o Espírito Santo de Deus é que ilumina os corações. Aprenda com esses dois cegos. Reconheça a sua necessidade. Caminhe perseverantemente em direção a Jesus. Não se desanime perante a oposição de quem quer que seja. Ultrapasse todas as barreiras. Reconheça que Ele é Deus e que pode salvar, transformar a sua vida, mudar a sua história. E certamente, como num instante eles disseram sim, Senhor, num instante Jesus curou os dois. É esta a maneira como Deus trata aquele que honra ao próprio Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Que Deus abençoe a você que está assistindo aqui na Praça Barão Alme de Melo, em Pindamonhangaba, ou assistirá pela internet. Que o Espírito Santo de Deus te impulsione a não se conformar com a cegueira, porque a cegueira traz a pobreza, traz a deficiência, a dependência dos outros. E você pode alcançar todas as bênçãos de Deus através de olhos abertos perante o Senhor. Neste momento oraremos por Pindamonhangaba. Vamos clamar ao nosso Deus. Você esteja onde estiver, você que está nos assistindo, peça a Deus agora, que é a luz, que é a fonte de luz, que lá no princípio de todas as coisas disse: haja luz e houve luz. É Ele que pode iluminar o seu coração nesta manhã, para a glória do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, de quem vem todo o dom perfeito e toda a boa-dade. Tu és o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Abre os olhos agora deste homem, desta mulher, Deus querido, para que possam compreender as riquezas que estão em Cristo Jesus. Possam compreender a altura, a largura, a profundidade, a extensão do amor de Deus, em todas as dimensões do amor de Deus, e possam reconhecer como pecadores diante do único Criador e Salvador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, eterno Deus, nós te pedimos por esta cidade, por esta nação, pela sua população, pelos seus trabalhadores, empreendedores, estudantes, donas de casa, pelas autoridades constituídas. Cuida da tua igreja, enquanto promove o teu nome, o teu reino e a tua glória. Assim, eterno, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Estamos na rua Cônigo Tobias 168, no Alto do Tabaú. Lá você encontrará essa orquestra. Você encontrará de todas as faixas etárias, homens e mulheres, jovens, crianças, para adorarem o Senhor nosso Deus. Até lá, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Amém.